Voltamos. Vamos falar então agora do Estatuto da Igualdade Racial, tá certo? Que depois de tramitar por 7 anos, tá certo? Ficou mais conhecido pelo que não foi adotado, pelo que foi adotado. Foi o que, gente? Promulgado o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, do dia 20 de julho de 2010. Alguns pontos interessantes do Estatuto que eu separei para você, porque isso pode cair em prova, beleza? Olha o que diz o Estatuto em alguns pontos, gente. Primeiro, no artigo 11, tá? Ele traz que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Faz o seguinte, você conhece a história da França, Revolução Francesa? Você conhece a Itália de Mussolini? Você conhece a história da Revolução Inglesa, quando ele surge? Você conhece a história da Rússia, da União Soviética? Você conhece a história da China, Mao Tse Tung? Você conhece a história do Japão, do Canadá, das 13 colônias nos Estados Unidos? Vamos lá. O que você sabe do continente africano? Hã? Tá vendo? Nós não sabemos. Então agora não. Com o Estatuto da Igualdade Racial é tema transversal a ser trabalhado por todas as disciplinas. Na escola o que, gente? Tá? A história da África, beleza? E vamos lembrar que ainda foi o que, gente? Dia 20 de novembro é dia da consciência negra, Zumbi dos Palmares, porque fala dia 13 de maio é dia que o branco institucionou, tá certo? Mas a luta negra vem com o quê? Com o Zumbi dos Palmares aqui. Traz mais ainda, no artigo 22, traz o quê? A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. E traz no parágrafo 1º, a atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. E nas escolas tem que ser facilitado. Se tem algum grupo que quer ensinar capoeira, tem que ser o quê? Tem que ser facilitado isso ainda. Traz mais ainda, tá? Nos meios de comunicação, traz assim, ó, a produção vinculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. E olha só que interessante, na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidade de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica a filmes e programas que abordem especificamente grupo de étnicos determinado. Por exemplo, vou fazer um programa sobre imigração japonesa. Não tem razão de colocar o quê, gente? Inserir o negro. Mas hoje o negro tem que estar inserido nessas produções. E não pode ser em papel subalternos. Tem que ser um papel de destaque. Ou seja, não pode ser só como empregado doméstico. Tem que colocar o quê? Como papel de destaque. Observe que nas novelas da Globo, por exemplo, cada vez mais você vê negro como papel de destaque, como dito galã da novela, tá certo? Você vê em peças publicitárias, por exemplo, sempre um negro lá, uma família negra comprando um apartamento, hoje as imobiliárias fazem isso, as faculdades já inserem o negro, ou seja, para que isso? Para mostrar que o negro está em todas o âmbito da sociedade, no caso aí, tá certo? Tem mais ainda, olha o que traz o artigo 38, no artigo 38 traz do trabalho, e aí traz, ó, a implementação de políticas voltadas à inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, observando instituído nesse estatuto, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção número 111 de 1958, da Organização Internacional do Trabalho, que trata da discriminação no emprego e na profissão. Os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. E mais ainda, olha só, coloquei em negrito o artigo 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Então já está onde, gente? No Estatuto da Igualdade Racial, o quê? Tá certo? Prevendo que o Estado é responsável pela inserção do negro no mercado de trabalho. Tá certo? E em função disso é que foi aprovado o quê, gente? A cota para negros em concursos públicos
federais. Aí você fala assim, professor, parou. Você até falou das cotas raciais em universidades públicas, tá certo? E a gente fez o quê? A gente falou isso. Depois nós falamos das cotas, o quê, gente? Sociais em universidades públicas, não é isso? Beleza. Não tem um detalhe, professor. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com a Lei 12.990 de 2014, que instituiu o quê, gente? Cotas raciais em concurso público. Deixa eu explicar para você a razão do porquê das cotas raciais em concurso público. O negro, ele foi colocado aonde? Na universidade. Ok? Pelas cotas, tal, questão social, foi colocado lá onde, gente? Na universidade. Terminou, ele vai sair para o mercado de trabalho. Eu pergunto, a oportunidade no mercado de trabalho, tá, é igualmente para negros e brancos igualmente capacitados? Para quem lida com o público, tá, o mercado prefere quem tem o dito padrão de beleza reinante na sociedade, ou é qualquer um? Vai no shopping, vendedor e vendedora, é gatinho, gatinha ou tribo fui, tribo fua? Hã? Quem não tem um padrão de beleza, não vai. Seja baixinho, gordinho, magrelo, seja que qualquer um. Ele é o quê? Excluído. Me fala, quantos dentistas negros você já visitou? Já te atendeu? Hã? Me diz quantos? Tá vendo? O mercado não é da mesma forma, tá? Então ele fica o quê? Ele fica, de certa forma, a concorrência dele está o quê? Está prejudicada. Ah, professor, mas para concurso público todo mundo é igual. É igual? Tá, você esqueceu que o negro veio o quê? Na sua imensa maioria do grupo lá embaixo? Você esqueceu disso? Tá, você faz cursinho para passar no concurso, beleza? E quantos por cento da população negra tem condições de pagar? Hã? É igual? Ah, mas ele se formou. Ué, todos se formaram. E não tem concorrência diferente? É por isso que o Estado fez o quê? Implementou a Lei 12.990 de 2014. Ou seja, gente, a lei que instituiu o quê? As cotas raciais em concurso público, proposta pela Dilma no dia 6 de novembro de 2013. E o que diz essa lei? A lei ela reserva 20% de vagas para negros e pardos. Tá? Vale para qualquer concurso que aconteça no país? Não. Vai lembrar, gente, o quê? Tá certo? Que a lei só vale para concurso no âmbito federal. Ou seja, portanto, município, estado e DF está fora, a não ser que tenha uma lei estadual ou municipal, e no caso do DF, na Câmara Legislativa do DF, que regule isso. Caso contrário, a lei só vale para quem, gente? No âmbito federal. A regra vale, portanto, para cargos de emprego ligados à administração pública federal, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista controlada pela União, tais como Petrobras e Banco do Brasil. Gente, vale no legislativo? Não. Vale no judiciário? Não. É só no executivo aqui. As cotas raciais valem para cargos ligados ao Poder Executivo exclusivamente? Sim. Os concursos relacionados aos poderes legislativo e judiciário não estão incluídos na nova regra. O Senado é exceção. O Senado instituiu a reserva de 20% das vagas para negros e pardos em seus concursos e contratos de terceirização. Como é que ocorre a autodeclaração sobre as raças de candidato? Gente, como é que acontece isso? Quando o sujeito vai fazer a inscrição no concurso, ele vai lá e se declara o quê? Negro. A autodeclaração acontece no momento da sua inscrição no concurso. A informação deverá constar no formulário preenchido pelo candidato. A pessoa deve se declarar preta ou parda, segundo o quesito cor-raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? Agora vem uma perguntinha básica. Tá? A pessoa tem que se autodeclarar. E como é que é feito isso? De acordo com o critério do IBGE. Tá certo? E como é que o IBGE faz? O IBGE, na pesquisa, ele chega para você e pergunta bem assim, qual é a sua cor, raça ou etnia? Qual é a sua cor, raça ou etnia? Não é isso? Na verdade, deve ser o quê? Qual é a sua cor? Tá certo? Ou então qual é a sua etnia? Mas se perguntar só qual é a sua etnia, minha tia o quê? Nem sabe. Então, por isso que o IBGE, para conseguir a resposta que ele deseja, ele fala qual é a sua cor, raça ou etnia. E essa pesquisa do IBGE, em 2010, teve as seguintes respostas. Olha só. Brancos foi o quê, gente? Vamos lá aqui, ó. Tá certo? Vamos lá, começar assim. Indígenas. Vou arredondar. 0,5% se declarou o quê?
índios. A FUNAI diz que não tem isso no Brasil, que isso daria em torno de quase 900 mil índios, e no Brasil não tem nem 500 mil, tá certo? Mas 1%, estou arredondando, declarou o que, gente? Amarelos. E amarelos, vão lembrar que são o que, gente? Não tem nada a ver com as oxigenadas aí, tá? São o que, gente? São descendentes de asiático, olhinho puxado, beleza aí? Vamos lá, gente. Mas em torno de 7,5%, tá? Só declarou porque pretos. E o correto falar é pretos mesmo, não é racismo. Racismo é como você discrimina. Brancos, 47,7% já declarou brancos. E cada vez mais tem caído o número de quem se declara brancos aqui, tá certo? Gente, e sobrou o quê? Em torno de 43% se está declarando pardos, tá certo? Tem aqui 0,03 que não declararam ainda, tá certo? Declarando pardos. Agora a pergunta é que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Quem é considerado pardo? Hã? Já teve curiosidade no dicionário procurar o que é pardo? Quando alguém fala pardo, eu lembro logo daquele papel pardo. No Aurélio está escrito, gente, que pardo é algo entre o branco e o negro. Entre o branco e o preto. É isso. No Aurélio está escrito o quê, gente? Que é branco sujo. Por que não toma banho? Tá certo? É isso. Ou seja, não tem uma definição do que é pardo. Já que não tem, eu criei o que? A minha definição. E qual é a minha definição? É básica. Olha só, gente, o que acontece. Eu sempre falo o seguinte, né? Se você não é índio, se você não é amarelo, se você não é preto, você não é branco, você é o quê? É pardo. Se isso aqui é as ditas raças puras no Brasil, tá certo? O pardo é o quê, gente? É o que os veterinários chamam de SRD, ou seja, sem raça definida. Popular o quê? Vira-lata. E antes que você queira brigar comigo, na minha certidão, no meu pedigree, também está dito que eu sou o quê? Que eu sou pardo, tá certo? Ou seja, pardo é o quê, gente? É a mistureba. Tá certo? É o brasileiro autêntico, é a mistureba aí. Isso que vem a ser pardos. Agora, olha que interessante. Você tem negros, você tem brancos, você tem índios, você tem amarelos, você tem pardos. Cadê negros? Hã? Cadê negros? Você tem pretos. Cadê negros? Hã? Tá, gente. Aí que tá. Quem é considerada a população de negro? A população de negro no Brasil, tá, Sérgio? Ela está lá definida onde, gente? No artigo 1º, inciso 4º do Estatuto da Igualdade Racial. Está aqui o artigo 1º, que eu deixei para mostrar para você por último. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinando a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidade, a defesa de direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Parágrafo único. Para efeito desse estatuto, considera-se, no inciso 4º, população negra, o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça, usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou que adota outra definição análoga. Ou seja, o que eu estou falando para você? Que negro é o que, gente? É todos aqueles que se declaram pretos ou pardos. O somatório de pretos mais pardos vai dar o que? A população de negros nesse país. Então eu vou somar pretos mais pardos. É 43,14 mais 7,6 aqui. Isso vai dar o que, gente? Olha só, isso vai dar 50,74. Ou seja, mais da metade, aproximadamente 51% da população brasileira é considerada o quê? Negra. Tá certo? Então, quer dizer, quando você reserva 20% apenas para cotas raciais no concurso público, está bem abaixo do que deve ser o quê, gente? A população. Tá certo? Agora, vale lembrar, quem concorre pelas cotas raciais em concurso público, ele concorre nas cotas e concorre também na ampla concorrência. É nos dois. Se ele passa o quê? Com nota que dá para ele entrar pela ampla concorrência, ele entra pela ampla concorrência e faz o quê? Tá, e abre mais uma vaga no sistema de cotas. Professor, beleza, mas e a declaração? Mas na lei está escrito que a autodeclaração falsa, você pode perder a sua vaga a qualquer tempo. Antes da posse ou após mesmo a posse. Como é que faz isso? Vamos lá, gente. Como é que se faz autodeclaração falsa? Me diz. Vou explicar para vocês. Tá? Uma pessoa vai lá e se inscreve. Ela se declara negro. Por quê? Porque ela é parda.
porque ela é preta, beleza? Vamos supor que um pardo clarinho, vamos dizer assim, se declarou lá como sendo o quê? Pardo, automaticamente negro, entrou pelas cotas. Só que alguém, com a pele com tonalidade mais escura, falou o quê? Opa, calma lá, ele não é negro não, ele é branquelo, é palmito, é coalhada, leite condensado, plus fantasminha, gaspazinho, lagartixa albina, tá certo? O que acontece então? Vai denunciar o Ministério Público. O Ministério Público vai em cima e vai chegar a pessoa e perguntar qual é a sua cor, raça, etnia, e a pessoa vai falar o quê? Pardo. Ah, não, você não é. É autodeclaração. Ah, mas prova que você é. Calma lá. O ônus da prova é de quem acusa. Você não tem que provar nada. Se tiver na sua certidão que você é pardo, tá certo? Você pode usar a seu favor? Pode. E se lá não tiver nada? Você pode usar contra você? Não, porque afinal de contas é autodeclaração. E na certidão de nascimento quem declarou não foi você. Ou você já se declarava quando você nasceu? Hã? Ah, professor, gostei. Tá certo? Ah, professor, mas tem um detalhe, qual? Eu já fiz vários cadastros que eu me declarava branco. E agora estou declarando negro. Sabe por quê? Porque você assistiu a aula e sabe que você, por ser pardo, você é o quê? Compõe a população de negro. Tá certo? Tá vendo como é que é difícil a coisa? Tá vendo como é que é difícil? Mas talvez o melhor da cota seja o quê? Seja o que leva a população brasileira a perceber o negro nas várias esferas da sociedade. Mais um pouquinho, que leve a população brasileira quase como um todo a perceber, tá, que ela compõe essa população de negro, que nós temos sangue africano nas veias, tá certo? E aí sim, quando você vê alguém sendo discriminado, como por exemplo a banana que joga lá no estádio, você sabe que aquilo serve para você também. Então você se dói com aquilo. E se você se dói, você não permite que esse racismo continue. Tá certo? Então você tem o quê? Tem a questão das cotas. Eu vou lembrar que as cotas raciais em concurso público, ela tem prazo de validade, 10 anos. Assim como as cotas do quê, gente? Em universidades públicas também. 10 anos, só que a universidade pública, após 10 anos, ela vai ser o quê? Reestudada, ver se continua, ou ver se ela extingue, no caso aí. Beleza aí? Entender a brincadeira, entender o Estatuto de Igualdade Racial. Professor, gostei, entendi. Mas nós temos uma vergonha ainda na sociedade, gente. Nós temos uma mácula ainda a falar. É sobre o que, gente? O trabalho escravo na nossa sociedade. Tá certo? E nós temos que abolir de vez essa vergonha? Sim, foi por isso. E olha só, gente, as cenas são terríveis. Isso aqui, corte de cana. Tá certo? Corte de cana. Inclusive a Europa não importa álcool do Brasil, que é provido de corte de cana manual. Tá certo? Olha só, o trabalho escravo não deveria estar na moda, mas quantos são escravizados em loja de fundo de quintal no Brasil? Principalmente colombianos. E agora haitianos estão chegando no Brasil, né? Lojas como a Zara, Pernambucanas, Colins, C&A, Marisa, 77, tá? Elas são entre as 5 envolvidas com trabalho escravo no Brasil, tá certo? Olha a situação de carvoaria, tá? Então, às vezes está fazendo um churrasquinho, você nem imagina de onde é que está vindo o quê, gente? Esse carvão, a forma como ele foi produzido, tá certo? Então, isso ainda é o quê, gente? É nos dias de hoje. Por isso que passou no Brasil, foi aprovado no Brasil, em 2014, a Emenda Constitucional 81, tá certo? Que alterou o artigo 243 da Constituição Federal, que fala o quê? Agora, que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde for localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração do trabalho escravo, na forma da lei serão expropriadas e destinada à reforma agrária e a programa de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado o que couber o disposto no artigo 5º. Gente, o detalhe é esse aqui, ó, expropriado. Expropriado significa o quê? Tomada sem pagar e indenização. Que até então só era expropriado no Brasil propriedade que tinha o quê, gente? Produção de drogas. Agora é trabalho escravo também, detalhe, rurais e urbanas, no caso aqui, tá certo? Vamos lembrar, gente, que já estava no Código Penal, gente, que quando reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalho forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, já era considerado o quê, gente? Crime. Isso aqui é Código Penal, Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Tá certo? E depois, redação dada o quê, gente? No ano de 2003. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência.
tá? Eu acho pouco. Eu acho que no mínimo tem que ser escravo no mínimo tempo. E levando chibatada todo dia, tá? Parágrafo primeiro. Nas mesmas penas incorre quem cessar o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Mantém vigilância extensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tá certo? Então você teve o quê? Aprovado no Congresso o quê, gente? Teve aprovado no Congresso, tá? A PEC 81, a chamada PEC do trabalho escravo aí. O que falta regulamentar no Congresso é só o que eles consideram como trabalho escravo, que eles querem diferenciar trabalho escravo de trabalho degradante. Posso lembrar que o Código Penal já diz isso, tá certo? Mas isso daqui, gente, é porque, sabe, né? A chamada bancada ruralista, defende grandes produtores e assim vai indo. Gente, olha só, quando fala trabalho escravo, gente, porque isso me dá injuriza. A pessoa trabalhou, tem que receber. Como é que em pleno século XXI, tá, você tem trabalho escravo? Não só no Brasil, como no mundo. Tá? Você vai para a Índia, basicamente trabalho escravo. E agora as empresas na Índia estão querendo ganhar mais ainda. Estão querendo deixar a Índia, que já paga miséria, e ir para explorar o quê? A mão de obra africana. Isso revolta. Faz o seguinte, deixa eu ir para o intervalo, depois a gente volta para continuar falando. Deixa eu baixar o ânimo aqui, beleza? Entendeu a questão do negro? Entendeu a questão das cotas? Isso pode cair em prova. Você tem que saber como se vai fazer. Beleza aí? Vou para o intervalo, já já eu volto.